First testimony. Hã? I want to share a Eu testimony. quero compartilhar um testemunho. 2 of my daughters just got in college. Duas das minhas filhas acabaram de entrar na faculdade. I dropped them off before I came here. E eu deixei elas lá antes de eu vir pra cá. So last night, Então, noite passada, I heard there was shooting in their school. eu escutei shooting like gun. Yeah, like gun. Ok. Teve como se fosse um tiroteio na faculdade delas. 5 people were shot. 5 pessoas foram. They were close to where my children were. One second. Diminui o meu e aumenta o dele, por favor. So they were close to where my children were. Então eles estavam próximos de onde as minhas filhas estavam. But God protected them. Mas o Senhor protegeu elas. Amen. Amém. Now I want to go into the word. Agora eu quero entrar na palavra com vocês. The topic is the old and the new wineskin. E o que nós vamos falar hoje é sobre o odre novo e velho. So I want to read from Luke chapter 5, Então eu quero ler Lucas 5, from verse 36. do verso 36. Then he spoke a parable to them. No one puts a piece from a new garment on an old one. Otherwise, the new makes a tear, and also the piece that was taken out of the new does not match the old. Verse 37, and no one puts a new wine into old wineskins, or else the new wine will burst the wineskins and spilled, and the wineskins will be ruined. Ok. 36, 37. E disse-lhes também uma parábola. Ninguém deita um pedaço de uma roupa nova em uma roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. In the beginning, No começo, there was God, de Deus. and God E Deus loved all of us amou todos nós. before he created us. Antes que Ele nos criasse, We were with him. nós estávamos com Ele. God said to himself, Então Deus disse para Ele mesmo: let us create man in our image. então vamos criar homem à nossa imagem e semelhança. And he created the whole earth. E Ele criou toda a terra, Then he created man e daí Ele criou os homens. in his image A imagem e semelhança. and likeness. E semelhança. He gave us everything he created. Ele nos deu tudo aquilo que Ele criou. He said, be fruitful and multiply. E Ele disse: seja frutífero e multiplique. And there were multiplication, everything was good. E tinha multiplicação, tudo estava bem. Until the devil came. Até que o inimigo veio. When the devil came, Quando o inimigo veio, he disrupted ele destruiu isso. the plans of God. Ele destruiu os planos do Senhor. So because of this disruption, Então, por conta dessa destruição, sin entered into the world. o pecado, ele entrou no mundo. Then God became angry. E o Senhor se tornou furioso, ficou bravo. He spoke to the earth, E ele falou com a terra. and the earth began to bring out thorns. E a terra respondeu. Prior to that, before that, Antes disso, everything God made was good. tudo que Deus tinha feito era bom. There were no thorns, Não tinha nada de ruim, no sickness, nada de doença, no need for deliverance. nada de necessidade de libertação. All we just have to do is to praise God. Tudo que nós tínhamos que fazer era louvar a Deus. Eat from everything he has created E tudo que foi criado until the devil came. antes do inimigo vir. When the devil came, Quando o inimigo veio, he destroyed everything. ele destruiu tudo. Then death entered into the world. Então a morte entrou no mundo. Amen? Amém? So because of this, Então por conta disso, God had to come o Senhor teve que vir to redeem us. para nos redimir. You see, Jesus Christ, Jesus Cristo, in the beginning was God the Word. no começo que era Deus, no He princípio was era the Deus, Word of God. ele era a palavra de Deus. As God was speaking, Conforme Deus estava falando, Jesus was that word that was going forth. Jesus era aquela palavra que estava saindo dele. So he was known as God the Word. Então ele era conhecido como a palavra viva de Deus. And the Spirit of God was right there with him. E o Espírito de Deus estava lá com ele. They are three in one.
Eles eram 3, sendo um. God the Father, Deus Pai, God the Word, Deus Filho God the Holy Spirit. e o Espírito Santo. 3 in 1. 3 em um. You can never separate them. Você nunca podia separar eles. Amen. Amém? In the realms of the Spirit, Hã? in the realms of the Spirit, yeah, in the spiritual realm, Ok. Então, no lugar espiritual, when somebody sin, quando alguém peca, somebody will have to die, pay for that sin. alguém precisa morrer para pagar por esse pecado. Because it was a man that sinned, Porque um homem morreu. a man will have to pay for that sin. Quando alguém peca, um homem tem que morrer para pagar por esse pecado. The angels could not save us. E os anjos não podiam nos salvar. So Jesus Christ had to become God the Son Então, Jesus Cristo teve que se tornar um Deus Filho. so that he can come into the Para world que ele pudesse vir ao mundo. to die Para morrer. and to save us, E para nos salvar. to redeem us, Para nos redimir. to liberate us Para nos liberar from the powers of darkness. dos poderes das trevas. Are you still with me? Você está comigo? So when he came, Então, quando ele veio, he did everything to do away with the law. ele fez tudo para fazer a vontade do Senhor. The law was beautiful. E a lei era linda. It was meant to guide the people. E era feita para guiar as It was pessoas. meant to make them not to go astray from God. E essa lei era feita para que eles não se separassem, não fossem longe da vontade de Deus. But they were the Pharisees, Mas tinham os fariseus, the Sadducees. os saduceus. They took everything to the extreme. E eles pegaram tudo de uma forma diferente. They believe in worshiping themselves than worshiping God. Eles acreditavam em adorar eles mesmos do que adorar a Deus. So Jesus Christ came to change everything. Então Jesus Cristo veio para mudar tudo. He came to redirect us to Ele God the veio para Father. nos redirecionar para Deus Pai. He came to reintroduce us Ele veio para nos reintroduzir to himself para Ele mesmo and to his Father. e para o Pai dele. Amen. Amém? So when he came, Então quando ele veio, he did so many things. ele fez muitas coisas. He healed the sick. Ele curou os doentes. He raised the dead. Ele levantou os mortos. He performed so many miracles. Ele performou tantos milagres. Multiplication of food. Multiplicação de comida. And the people were happy. E as pessoas estavam felizes. The only reason A única razão why the people were able to follow him por que eles conseguiam seguir a ele is because of the signs and wonders they saw. era por conta desses sinais e maravilhas que eles viam. If your pastor Se você é um pastor, does not believe in God, if your pastor, does not believe in God, se o seu pastor não acredita em Deus, if it's not well organized, se não é bem organizado, you won't be here. você não estaria aqui. But you see Christ in him. Mas você vê Cristo nele. You see that he's the instrument of God. Você vê que ele é um instrumento de And you are able Deus. to trust him. E você consegue confiar nele. This is why you are here. É por isso que você está aqui. Because you know Porque você sabe he's the representative que ele é algo representando, of Jesus algo representativo de Jesus in this region. nessa região. So because the truth is, Então a verdade é isso. you have not come to see him, Você não vai vir para ver a ele, but the Christ that lives inside of him. mas o Cristo que vive dentro dele. Amen. Amém? Now, Então agora, Jesus Christ did so many signs and wonders, Jesus Cristo fez tantos sinais, milagres e maravilhas. so many miracles. Muitos milagres. And this is why we are here. E é por isso que nós estamos aqui. We are his instruments. Nós somos instrumentos dele. Amen. Amém? I love the praise team, the praise and worship team. You know, this morning was so powerful. Eu amei o time, o louvor e adoração hoje. Meu Deus, foi tão poderoso. They brought the presence down. Eles trouxeram a presença aqui para baixo. There was some. Can I tell you guys stories? Posso contar histórias para vocês? When I was preparing and praying this morning, Quando eu estava me preparando e orando essa manhã, I told God, I said the song I want to hear before I come on stage. eu falei para Deus sobre uma música que eu queria escutar hoje antes de eu vir aqui para o palco. Alleluia, Gloria.
That was the song I said that I want to hear that song before I Essa come on era a stage. música que eu falei, Deus, eu quero escutar essa música antes de eu ir pro palco. And that was the last song. E essa foi a última música. To me, that was a confirmation Então essa foi uma confirmação para mim. that God is here, Que o Senhor está aqui. that God lives Que here. o Senhor está morando aqui. Amen. Amém. You see, this weekend, right, Então esse final de semana, we have come to pray to equip you, nós viemos aqui para orar, para equipar vocês. to help you, Para ajudar vocês. to show you how we do things. Para te mostrar como nós fazemos coisas. Let me tell you a little bit about myself. Deixa eu te falar um pouco sobre mim mesmo. I was born and raised in Nigeria, Africa. Eu nasci e cresci na Nigéria, na África. I was born into a powerful family. Eu cresci numa família poderosa. We believe in so many things. Nós criamos em muitas coisas. My father was a school principal, Ok, Yes. meu pai era diretor de escola and he was a Catholic. e ele era católico. Also, Também, his parents, os pais dele, the entire family, the lineage, a família toda da linhagem familiar, they were powerful. eles eram poderosos. They worshipped idols. E eles adoravam ídolos. They were serving demons. Eles adoravam demônios. So all the children that were born in the family, Então, todos os filhos que nasciam naquela família, they were dedicated eles eram dedicados to snake demons and mermaids. para espíritos de cobras e sereias. So they had power and control Então, eles tinham poder em controle over the family and over the entire city. sobre a família e sobre a cidade toda. So everybody will have to obey them and follow the instructions. Então, todas as pessoas tinham que obedecer eles e seguir as instruções deles. So one day, Então, um dia, I said, God, I don't want to do this. eu falei, Deus, eu não quero fazer isso. If everybody is going this way, Se tá todo mundo indo desse lado, I love to go this way. eu quero ir desse lado. So people would tell me you are strange. Então, pessoas falavam para mim, você é estranho. I said, I love to be strange. E eu falava, eu amo ser estranho. I don't have to do what you are Eu não doing. preciso fazer o que você está fazendo. I have to be unique. Eu preciso ser único. Are there unique people here? Tem pessoas únicas aqui? Amen. Amém. So, Então, at the age of 16, quando eu tinha 16 anos, I began to experience things. eu comecei a ter experiência de coisas. I will experience witches, warlocks. They will come to attack me in the dream. Eu comecei a ter experiência de bruxas, de coisas que vinham me atacar nos meus sonhos. Even in the real life, E era como se fosse uma coisa real. devil was always speaking to me. E na minha vida real, o inimigo He estava told- sempre falando comigo. When I'm walking on the streets, Quando eu estava caminhando na rua, he's standing behind ele me estava aqui atrás de mim. and he's telling me the things I need to do in life. E ele falava para mim as coisas que eu precisava fazer na minha vida. And he told me if I can do this, E ele falava para mim, se você pode fazer isso, he will give me all the beautiful women. ele me daria todas as mulheres mais bonitas. He will give me money Ele me daria dinheiro. and I will be powerful. E eu seria poderoso. I love power. Eu amo poder. I love women. Eu amo... I love everything. I love what? Peraí. I love women and I love everything. Eu amo mulheres, eu amo tudo. I just wanted to make sure. You see, Você vê? devil O inimigo, knows what runs in the family. ele viu aquilo que estava na família. There are some level of demons, they are called familiar spirits. Que tem níveis de demônios que são chamados de demônios espirituais, familiares. They live with every family. Eles moram com cada família. They know the stories of every family. Eles sabem a história de todas as famílias. So these spirits, they knew everything that happened in my lineage. Então esses espíritos sabiam tudo aquilo que aconteceu com a minha linhagem familiar. They introduced that to my life. Então eles introduziram isso para minha vida. I was going to go to the seminary and become a priest. E eu estava indo para o seminário para me tornar um sacerdote. But the devil said, if you don't go, Mas o inimigo disse, se você não for, I will give you more power. eu vou te dar mais poder. Because when I look back into my family, into my lineage, Porque quando eu olho para trás, para minha família e para minha linhagem, they were all powerful warlocks. eles eram todos muito poderosos. One of my uncles, Um dos meus tios, if he stand here and speak, se ele estiver aqui e ele falar, people can drop and die. pessoas elas podem cair e morrer. And nobody can question him. E ninguém pode questionar ele. He was powerful. Ele era poderoso. And he was going to train me to take over from him. E ele
estava indo me treinar para que eu pudesse tomar a posição dele depois. I don't know if you are here. Eu não sei se você já escutou. The devil is speaking to you. O inimigo, ele fala com você. The devil doesn't want you to serve God Ele não quer que você siga a Deus the way you are supposed to serve him. da forma que você deve seguir a It ele. is because the devil is afraid of you. E é porque o inimigo tem medo de você. The devil knows the part you are supposed to take, E o inimigo sabe a parte que supostamente você deve receber. and he wants to destroy you. E ele quer destruir você. In Genesis chapter 3, Em Gênesis capítulo 3, the Bible says, a Bíblia diz the offspring of the woman que a descendência da mulher will strike the head foi tomada of Satan. por Satanás. And this offspring of Satan E essa descendência de Satanás will bruise the heel, will attack the children ataca os filhos, of the woman. os filhos das mulheres. This is the word of God. It's in Genesis chapter 3. Essa é a palavra de Deus, está em Gênesis capítulo 3. This is why we face the challenges we are facing. É por isso que nós enfrentamos os desafios This que nós is estamos why we enfrentando. fight spiritual battles. É por isso que nós lutamos batalhas espirituais. But for you to win, Mas para você ganhar isso, you have to know God. você precisa conhecer a You have Deus. to know Você Jesus. precisa conhecer Jesus. They didn't know Jesus in my family. Hã? They didn't know Eles Jesus não in my conheciam family. Jesus na minha família. Even though my dad would go to church, Mesmo que meu pai fosse para a igreja, he would take us to church. ele nos levava para a igreja. But every year, Mas todos os anos, we have a little place, a little altar where we do sacrifice to the devil. nós tínhamos um pequeno lugar, como se fosse um pequeno altar que nós sacrificávamos coisas para o inimigo. But I was different. Mas eu era diferente. Amen. Amém. I began to pray. E eu comecei a orar. As I began to look for power, because the powers coming after me, they were too strong. E eu comecei a buscar por poder, porque esse poder já vinha até a mim e era algo tão forte. I went to see a voodoo priest E eu fui para ver um sacerdote de voodoo, for more power. por mais poder. Eu queria mais poder. When the voodoo priest saw me, E quando esse sacerdote de voodoo me viu, he looked into my hands. ele olhou para as minhas mãos He saw my destiny. e ele viu meu destino. Now he began to use me. E ele começou a me usar. He trained me. E ele me treinou. Then he used me to build his own medicine. E ele começou a me usar para construir medicações, remédios. There are some people here Para que eu via pessoas. that God has destined you E eu vejo pessoas aqui que Deus ele destinou você to become powerful evangelists, para se tornar evangelistas to become apostles, poderosos, apóstolos, the teachers of the gospel, professores do evangelho, prophets, profetas, pastors. pastores. You are all here, Todos vocês aqui. but you are confused. Mas às vezes você está confuso. Today, Hoje, that confusion is broken in Jesus' essa name. confusão está quebrada no nome de Jesus. Because of time, I will fast track my story. Por conta do tempo, eu vou acelerar um pouco a minha história. For many years, I suffered, Por muitos anos eu sofri, following the instructions of the devil, seguindo as instruções do inimigo, until I encountered God. até que eu encontrei a Deus. Amen. Amém. God is good, O Senhor é bom and God is powerful. e o Senhor é poderoso. Every assignment Todas as missões that God has given to you que o Senhor te deu, will face challenges, você vai enfrentar desafios com isso. because the devil will fight you Porque o inimigo ele vai lutar com você so that you cannot strike his head. para que você não possa colocar os pés It's not nisso. up to you and me Não é algo que é nossa opção to say no to the devil. dizer não para o inimigo disso. There are many souls out there Tem muitas almas lá fora that God has attached to you. que o Senhor conectou elas a você. You are going to be the one Você vai ser aquele to bring them into the para church trazer eles para a so igreja, that your pastor can pastor them. para que o seu pastor possa pastorear But eles. if you are not answering that Mas se call, você não está respondendo esse chamado, if you are too afraid, se você tem muito medo, those souls, essas almas, devil will take them. o inimigo vai pegar elas. Amen. Amém. In 2021, in 2021, Em 2021, I went to a conference, eu fui para uma conferência. and this prophet came to me. E esse profeta veio até a mim. She started weeping. E ela começou a chorar. She was weeping. Ela estava chorando muito. And I was like, oh my God, E eu falei, oh meu Deus. this is why I like to run away from the prophets.
É por isso que eu preciso correr dos profetas. They can see everything. Porque eles veem tudo. They can know everything. Eles sabem tudo. Now, this woman has seen something about me. Mas essa mulher aí sentiu alguma coisa sobre mim. I feel like the earth should just open Eu senti como se tivesse tudo so I could just aberto. hide inside the earth. E eu queria abrir tipo um buraco que eu pudesse me It was a jogar e me conference like esconder. this. Mas era uma conferência como essa. When she was done crying, Então, quando ela terminou de chorar, she said, "Do you know why I'm crying?" ela disse, sabe por que eu tô chorando? I said, "No." E eu disse, não. She said, as I'm looking at you, Porque assim que eu olho para você, I see many souls eu vejo muitas almas that are bound by the devil. que são atacadas e presas pelo inimigo. And they were crying. E eles estão chorando. And I asked Holy Spirit, E eu pedi para o Espírito Santo, what is happening? o que está acontecendo? Say, all these souls, E ele diz, todas essas almas, they are attached to him. elas estão conectadas a ele. Only him can deliver them. Só ele pode libertar essas almas. But he's not ready. Mas ele não está pronto. He's not willing. Ele não está disponível. He wants to continue to drink. Ele quer continuar bebendo. He wants to continue to enjoy life. Ele quer continuar vivendo My a vida anointing dele. is upon him, Mas a minha unção está sobre ele. but he's lazy. Mas ele está com preguiça. So all these souls will go to waste. Então todas essas almas vão se perder. But on the last day, Mas no último dia, I will judge him. eu vou julgar ele. I became afraid. E eu comecei a ficar com medo. I said, okay, God, Falei, ok, Deus, I will do it. eu vou fazer isso. Amen. Amém? When I begin to share my stories, Então, quando eu comecei a compartilhar minhas histórias, it is because foi porque there are many people listening to me right now. tinha muitas pessoas me escutando agora. We have the same story. Nós temos a mesma história. God has called you, O Senhor chamou você, but you don't want to move. mas você não quer mover. You are confused. Você está confuso. You don't want to study the word. Você não quer estudar a palavra. Miracles just doesn't happen. Milagres não acontecem. You have to study the word. Você precisa estudar a The, palavra. the word will have to come alive in you. A palavra precisa se tornar vida dentro de você. When the word is alive in you, Quando a palavra ela é viva dentro de você, then you can do everything Jesus Christ did. você pode fazer tudo aquilo que You Jesus can fez. even do more. E ainda mais. Amen. Amém? In 2016, 2016, Em 2016, I experienced God in a radical way. eu tive uma experiência com Deus de uma forma radical. At the time, Nesse tempo, I was separated from my wife. eu estava separada da minha esposa. I was looking for other women. Eu estava morando com outra mulher. Remember, I love women. Lembra que eu... Are you sure this? Lembre que eu amo mulheres. So I was looking for another woman. Então eu estava buscando por outra mulher. I went to a Pentecostal church. E eu fui para uma igreja pentecostal. I said, I'll get a beautiful Pentecostal woman. Go ahead. E eu falei que... eu vou conseguir outra mulher bonita pentecostal. But when I got there, Mas quando eu encontrei, I didn't know it was a trap from God. eu não sabia que era uma armadilha de Deus. You see, God used what I love to pull me in. O Senhor usa aquilo que eu amo para me pegar. When I got to the church, Então, quando eu fui para a igreja, they were about to start 7 days revival. eles estavam prestes a começar 7 dias de avivamento. I said, yes, E eu falei, isso, I'll see more girls. eu vou ver mais garotas. On the first day, No quarto dia, there were a lot of beautiful ladies. tinha várias moças bonitas. One even sat next to me. E uma sentou próximo a mim. This praise and worship was so powerful. E o louvor e a adoração estava tão poderoso. And I was dancing. E eu estava dançando. And she was dancing too. E ela estava dançando também. I said, yes, thank you, E eu Jesus. falei, sim, obrigado, Jesus. I could not open my mouth to speak to her. E eu não conseguia abrir minha boca para falar com ela. Every time I tried, Todas as vezes que eu tentei, I couldn't. eu não podia. The praise and worship was too good. Porque o louvor e a adoração estava bom demais. Remember, I came from the Catholic Church. Lembra que eu falei que eu vim So the teaching was so powerful. de outra igreja e esse louvor e essa adoração era algo muito poderoso. My heart was captured O meu coração estava capturado by the Holy Spirit. através do Espírito Santo. The first night, E da outra, a outra noite, the second night, segunda noite, primeira the noite, third night, terceira noite, the fourth night. quarta noite. It was so glorious. Foi tão glorioso. On the fifth night, E na quinta noite, there was a preacher that came. teve um pregador que veio. He talked about deliverance. E ele falou sobre libertação. And he said something. He said, anybody here
E ele falou, tem alguém aqui. I will pray for you, but I want you to help the church. Eu vou orar por você, mas eu quero que você ajude a igreja. And devil spoke to me. E o inimigo falou comigo. I told you not to come. Eu te falei para você não vir. They're about to take your money. Eles vão tirar seu dinheiro. I said, Eu falei, But I came out anyway. mas eu vim de qualquer forma. I gave $1,000. E eu dei R$1.000. Then the preacher prayed for all of us. E daí o pregador estava pregando por todos nós. People were falling, As pessoas estavam caindo, but I don't fall. mas eu não caio. When I got home that night, Então quando eu fui para casa nessa I noite, began to praise God. eu comecei a adorar a Deus. Then I fell asleep. E daí eu caí, eu dormi. In my dream, E no meu sonho, I encountered the Holy Spirit. eu encontrei o Espírito Santo. Then deliverance happened. E uma libertação aconteceu. Amen. Amém. The next day, No próximo dia, my mind no longer think of the woman, a minha mente já não olhava mais para as mulheres. because now I'm delivered. Porque agora eu estou liberto. I begin to think about E eu Jesus. comecei a pensar só sobre Jesus. The following, amen. So the next day, Então, no outro dia, it was time for baptism of Holy Spirit. eles estavam falando de batismo do Espírito Santo. They prayed for everybody. Eles oraram por todo mundo. They prayed for me too. E eles oraram por mim também. People were falling. As pessoas estavam caindo. I didn't fall. E eu não caí. When I got home, Quando eu fui para casa, I put on praise and worship. eu comecei a louvar a It was Deus. powerful. Foi poderoso. Then I fell asleep. E daí eu dormi. The Holy Spirit came O again. Espírito Santo veio de novo. He laid his hands upon me. Ele impôs as mãos, ele se colocou sobre mim. Then I began to vibrate. E eu comecei a me mexer For 4 hours, por 4 horas. I woke up. E eu acordei. I could not stand. Eu não podia ficar de pé. The power was so much on O me. poder, ele estava tanto I em said, mim. God, I need to go to work. E eu falei, Senhor, eu preciso ir para o Even though I could trabalho. not speak, I was just saying in my heart, I need to go to Eu work. não falava, mas eu dizia no meu I'm still on coração, eu preciso probation. ir para o trabalho. If I don't go, I'll get fired. Se eu não for para o trabalho, eu vou ser demitido. Then the power went down. E daí o poder Then I went to work. abaixou. Daí eu fui para o trabalho. After that moment, Depois desse momento, strange things begin to happen. coisas estranhas começaram a acontecer. Everybody I prayed for, Todo mundo que eu orava, they will experience the love of God. eles tinham a experiência do amor de Deus. They will experience the power of God. Eles tinham a experiência do poder de Deus. Do you know why? Você sabe por quê? Because I said yes to Jesus. Porque eu disse sim para Jesus. So I brought myself into alignment with his plan for my life. Então eu trouxe a mim mesmo em alinhamento com o plano dele para minha vida. Most people, A maior parte das pessoas, they are out of alignment. eles estão fora de alinhamento. God wants to bless you, O Senhor quer abençoar você, but you are not connected. mas você não está conectado. But the moment Mas no momento you become aligned with the Holy que Spirit, se você se torna alinhado com o Espírito his Santo, blessings e as bênçãos dele can float into your life. podem inundar a sua Now you are vida. connected. Porque agora você está Now you are conectado. empowered. Porque agora você está Now you can even empoderado. make wealth. Porque agora você pode receber isso. I used to think that pastors are very poor. Eu tinha um pensamento de que pastores eram pobres. Because of that, I didn't want to become a pastor. Por conta disso, eu não queria me tornar um pastor. I don't want to be poor. Eu não queria ser pobre. I was wrong. Eu estava errado. Hey, guess what? E adivinha? I'm a pastor. Eu sou um pastor. Can you believe that? Você pode acreditar nisso? There are so many things that God wants to use you to do. Tem muitas coisas que o Senhor vai te usar para fazer In this neighborhood, nessa vizinhança, in this city, nessa cidade, in your family, na sua família. God wants to use you O Senhor quer te usar. as a deliverer. Ele quer te usar como um God wants to libertador. use you O Senhor quer te usar to bring your friends to Him. para trazer os seus amigos para He Ele. wants to use you Ele quer te usar to do signs and wonders. para fazer sinais, milagres, maravilhas. But you have to be available. Mas você precisa estar disponível. So I want to ask you, Então eu quero te perguntar. is there anyone here today Tem alguém aqui hoje that is available que está disponível for God to use him? para que o Senhor te use? Let me tell you something. Deixa eu te falar algo.
Your pastor is doing what he can do. O seu pastor está fazendo aquilo que ele pode fazer. He doesn't live in your neighborhood. Ele não vive na sua vizinhança. He can't see your entire family members. Ele não pode ver todos os membros da sua família. So you are the eyes and ears of Jesus Então você é os olhos e os ouvidos de Jesus. in your family, Na sua família, in your na neighborhood, sua vizinhança, in your streets, nas suas ruas, in your job place. nos seus lugares de So trabalho. when you allow God to use you, Então, quando você permite que Deus te use, then you can bring those people to church você pode trazer essas pessoas para a by igreja. witnessing Jesus to them. Através de testemunhar Jesus para eles. All he has called you to do is to be a witness. Tudo que você precisa fazer é ser uma testemunha. When you witness him to them, Quando você é uma testemunha then deles, you are able to bring them to church. você consegue trazer eles para a igreja. Then your pastor will pastor them. E o seu pastor pode pastorear eles. Amen. Amém? I love power. Eu amo poder. In 2021, Em 2021, I was a leader eu era um líder in my church, na minha igreja. and one of those days it was during the COVID, so I was on vacation, E um desses dias foi durante a época do Covid, eu estava de férias. and my assistant called me. My assistant called me, E a minha irmã me ligou. and I heard somebody crying Eu escutei alguém chorando on the phone. no celular. I said, "What happened? E eu falei, o que aconteceu? Why is that person crying?" Por que essa pessoa está chorando? Said the sister just died. Your sister? Say, the person's sister just died. Okay. E essa pessoa estava chorando porque a irmã dela tinha acabado de morrer. I said, "Oh." E eu falei, oh. I wanted to say, may God forgive her sins and rest her soul. E eu queria dizer, Senhor, perdoa os pecados dela, né, que a alma dela descanse. But I heard the voice of Mas God. eu escutei a voz de Deus, It says, "Pray." dizendo, ore. And I said, "Oh, you said pray?" E eu falei, ok, ore? I said, "Okay." Eu falei, ok. We began to pray. Nós começamos a orar. We prayed for 1 hour, Nós oramos por 1 hora. praying in tongues, praying every Nós prayer. oramos em línguas, oramos todas as orações. Then I asked, E eu pedi, "Where is the person?" cadê a pessoa? He says, "In Nigeria." Essa pessoa está na Nigéria. I said, "Oh, okay." Eu falei, oh, ok. Then I heard the Lord say to me, E eu escutei o Senhor dizendo para mim, he said, "Connect the person on the phone." conecta essa pessoa no celular. So I told the lady, Então eu falei para a mulher, "You need to connect us to wherever the dead body is, você precisa nos conectar através desse celular aonde está o corpo morto dela. because we need to pray." Porque nós precisamos orar por ela. So I was listening to Holy Spirit. Então eu estava escutando o Espírito Santo. And the moment they connected, E o momento que nós nos conectamos, then Holy Spirit, what do you want me to do? eu falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Say, "Bring her to life. Traga ela de volta à vida. My spirit is in you." O meu Espírito está em você. So I was filled with boldness E eu estava cheio de ousadia, because I was able to hear him. porque eu consegui escutar ele. Part of the reason why we suffer, Hã? part of the reason why we are suffering Parte da razão, eu estava muito longe, is because we are unable to hear him. e é porque eu estava conseguindo escutar ele. Amen. Amém? So I pray for the dead woman, Então eu orei por essa mulher morta, and her eyes opened. e os olhos abriram. Praise the Lord. Glória ao Senhor. So the doctor said, "I will take it from here." Então, The doctor said, "I will take it from here." take the body. That he would continue. Ok. E daí o médico disse para ele, não, eu continuo daqui. But Holy Spirit said no. Mas o Espírito Santo disse não. Said the brain is dead, O cérebro está morto the organs in the body are dead. e os órgãos no corpo dela estão mortos. Said speak to every organ, bring them back to life. Comece a falar com cada órgão, traga esses órgãos de volta à vida. So I spoke to every organ and the brain to come alive. Então eu comecei a orar por cada órgão dela e eu comecei a declarar que voltasse à vida. Then he said, call her name. E ele falou, chama o nome dela. Then I called her name. E eu chamei o nome dela. Then she said, E daí She came to life. ela voltou à vida. Praise the Lord. Glória ao Senhor. I found out the next day that she was dead for 16 hours. E eu descobri no dia seguinte que ela já estava morta por 16 horas. Confirmed dead by the doctors. Ela tinha a morte dela confirmada pelos They were médicos. just waiting to put her in the morgue. Eles só estavam esperando para fazer o funeral dela. But they wanted to talk to her sister first before they put her in the morgue. Mas
Deus fez nós nos conectarmos com a irmã dela antes deles fazerem isso com ela. I tell you today, E eu te falo hoje, everyone present here can do the same. cada um aqui presente pode fazer o mesmo. All you need is the fullness of Holy Spirit Tudo que você precisa é o Espírito Santo completo em você. and know who you are in Christ. E saber quem você é em Cristo. One day, my own daughter Um dia minha própria filha, passed out. ela faleceu. I was going to call 911 Eu estava prestes a ligar para o socorro, so that the ambulance can come. para que a ambulância pudesse vir. But I heard the Holy Spirit. Mas eu escutei o Espírito Santo. Said, this is not a 911 situation. Não é uma situação de ambulância isso aqui. Said, this is coming from demonic people trying to take your daughter out. Está vindo de coisas demoníacas tentando tirar a vida da sua filha. I said, what do I do? Então eu falei, o que eu faço? Said, bring her back to life. Traga ela de volta à vida. Then he reminded me Então isso me lembrou. of John chapter 11, João capítulo 11. when Jesus Christ brought Lazarus back to life. Quando Jesus ele trouxe Lázaro de volta à vida. As a matter of fact, my daughter was the first person I brought back to life. E a minha filha era a quarta pessoa que o Senhor me usou para trazer de volta à Before vida. that woman that was dead for 16 Antes hours. dessa mulher que After estava that, morta God por has 16 used anos. me to raise 6 dead people back to life. Depois disso, o Senhor me usou no total para levantar 6 pessoas dos mortos. Do you know why? Você sabe por quê? Because I love him. Porque eu amo Ele. I want to be like him. Eu quero ser como Ele. He promised Ele prometeu that everything that Jesus Christ has done, que tudo aquilo que Jesus Cristo fez, you and me, we can all do the same thing. você e eu, And nós even podemos do fazer a mesma more. coisa. E mais coisas. The only way we can evangelize A única forma que nós possamos evangelizar is by having his power é através do poder dele and his presence. e a presença dele. So in the book of Mark chapter 16, Então, no livro de Mateus, capítulo 16, he gave us a commissioning ele nos dá um comissionamento and that we should go, que nós devemos ir, preach the gospel, pregar o evangelho, heal the sick, curar os doentes, cast out demons, expulsar demônios, raise the dead. levantar os mortos. Freely you have received, Porque de graça você recebeu freely you give. e de graça você It is the dá. power of God. Esse é o poder de This Deus. is the power of the Esse é o gospel. poder do It evangelho. belongs to you. Isso pertence a It belongs to você. you. Isso pertence a It now você. depends Não depende. if you are willing. Mas depende se você é disponível. The power is available. O poder ele está disponível. You see this cup right here? Você vê esse copo aqui? There's water inside. Tem água dentro. I'm thirsty. E eu tô com sede. If I don't go and drink from it, Se eu não vou, seguro isso e bebo, I will remain thirsty. eu vou permanecer com sede. The same way it is, Então isso é o que é. the power of God is O available poder de Deus está to disponível break every yoke, para quebrar todo to o set jugo, souls free. para libertar almas. But sometimes Mas algumas vezes we are ignorant. nós somos ignorantes. We think Nós pensamos that this can never happen again. que isso não pode acontecer de Sometimes novo. we think this ended with the apostles. Algumas vezes a gente pensa que isso acabou com os apóstolos. Remember, I was born and raised in the Catholic Church. Lembrem que eu nasci e cresci numa igreja católica. Remember, I was a voodoo worshiper. Lembra que eu também me tornei um adorador de voodoo. But today, Mas hoje, by saying yes to Jesus, dizendo sim para Jesus, he turned my life around. Ele mudou minha vida. Now I'm able to bring my family to Jesus. Hoje eu consigo trazer a minha família para Jesus. In 2024, Em 2024, we were about to go and celebrate my mother in Nigeria. nós estamos prestes a ir para celebrar a vida da minha mãe na Nigéria. 2 days before, 2 dias antes, my mother died. minha mãe morreu. Everybody was crying. Todo mundo estava chorando. I was going to say, you know what? Okay, God, we'll just go to the funeral. E eu estava prestes a dizer, ok, Deus, vamos pro funeral. But I became angry in my spirit. Mas eu fiquei com raiva no We meu were supposed to espírito. go and celebrate her. Porque eu estava indo para lá, eu estava Why would the suposta devil take pra my celebrar mother ela. Por que o inimigo tirou a vida da minha without my mãe? permission? Sem a minha permissão. So I called my brothers. Então eu chamei meus irmãos So put the phone on speaker. para colocar o fone I no want to see her dead alto-falante. body. E eu queria ver Then I ela. spoke to the heavens. E eu falei com os céus. I declared the heavens to open. E eu declarei o céu se abrindo. I commanded her spirit to enter into her body. E eu declarei o espírito dela de estar And the no spirit corpo came back into dela. her body. E o espírito dela voltou.
Praise the Lord. Glória ao Senhor. When she died, Quando ela faleceu, they took her to different hospitals. eles levaram ela para hospitais diferentes. She was rejected E ela foi rejeitada. because they knew she was dead. Porque eles sabiam que ela estava But morta. there was something that was alive. Mas tinha algo que estava vivo. It is the Spirit of God. É o Espírito de It is Deus. the name of Jesus. Esse é o nome de You have been Jesus. given the authority Você tem essa in that autoridade. name E nesse to nome, cast out para demons. expulsar demônios. You have this authority. Você tem essa In that autoridade. name, Nesse You nome, can stomp upon the devil. você pode pisar no You are part of the inimigo. people Você é parte do in povo. Genesis chapter 3 Em Gênesis capítulo 3. that are supposed to bruise the head of Satan. Que devem pisar na cabeça do Devil is not supposed inimigo. to have control over you. O inimigo não supostamente deve ter Are controle there sobre intercessors você. here this afternoon? Tem intercessores aqui nessa Because tarde. you are not here by mistake. Você não está aqui por um erro. You have been commissioned Você faz parte dessa by comissão. God Você é comissionado por to Deus be the raiser, the intercessor in your family. para vir para cá e se levantar como intercessor Your para sua family can família. suffer A sua família pode sofrer because you have not said yes to porque God. você não disse sim ainda There para are many Deus. people in Tem churches, muitas pessoas em they igrejas still believe in the old wineskin. que eles ainda acreditam no odre But velho. Jesus Christ said, Mas Jesus Cristo disse: I have come eu vim not to abolish them. não para acabar com He isso, fulfilled them. mas para encher He eles. brought everything to new. Ele trouxe tudo para o novo. The New Testament O Novo Testamento is the revealing é a of what was revelação in the old. daquilo que estava no velho. Right there, Lá. the power is alive now. E o poder está vivo agora. The prophets of old, Os profetas do they Velho have the Spirit of Testamento, God working with them. eles eram parte do But you Espírito de and Deus I have caminhando the com eles. privilege Mas você tem o privilégio To have the Spirit of the ever-living God de ter o Espírito do Deus vivo living inside of vivendo us. dentro de você. When the Spirit is in you, Quando o Espírito está em you você, can do exploits. você pode fazer You tudo. can bless your family. Você pode abençoar You sua are família. empowered. Você é When the empoderado. Spirit rests upon you, Quando o Espírito descansa sobre then you você, can pray for others. você pode orar por outros. Last night we prayed for people Noite passada nós oramos por pessoas. and we saw God perform so many miracles. E foi tão bom, vários milagres aconteceram. But today, Mas hoje, we are going to pray again. nós vamos orar de novo. But I want to employ some of you. Employ? Yes. Like invite? No, I want to give them a job. Ok. Eu quero colocar alguns de vocês para trabalhar. Are there anyone among you that is sick? Tem alguém aqui? Yes. Yes. Tem alguém aqui que está doente de alguma forma? Ele You está have pain in perguntando. your body? Se você tem dor no seu corpo, You have any condition that needs the attention of God? se você tem alguma condição no seu corpo que precisa da atenção want do you to wave Senhor, your hand. eu quero que você acene com a sua mão, All right? certo? Before that, we are going to do impartation. So I want everybody to stand. Eu quero que todos vocês se levantem. Put your hands forward Coloque as suas mãos para frente. Nós vamos fazer uma impartição agora. as you're about to receive. Vocês estão prestes a receber. So, Lord Jesus Christ, Senhor Jesus Cristo, I thank you because you always answer me. eu te agradeço porque o Senhor está em mim. And I thank you because you are going to answer me now. E eu te agradeço porque o Senhor é bom para me responder agora. I thank you because your name will be glorified. Eu te agradeço porque o seu nome vai ser glorificado. Every hand that has been put forward, Cada mão que está levantada. I ask that you come, Holy Eu Spirit. peço que o Senhor venha, Espírito Santo. Bless these hands in the name of Abençoe essas Jesus. mãos no nome de Jesus. Touch these hands in the name of Toque Jesus. essas mãos no nome de Jesus. Transform these hands in the name of Transforme essas mãos Jesus. no nome de Jesus. I decree and I declare Eu decreto e eu declaro in the name of no Jesus. nome de Jesus These hands cease to be ordinary hands. que essas mãos podem parecer ordinárias, They become the extension of Holy Spirit. mas elas vão ser mãos usadas pelo Espírito Santo. The hands for healing. Mãos para cura, The hands for deliverance. mãos para libertação, The hands for breakthroughs. mãos para romperes. As you lay these hands, Nós declaramos sobre essas mãos the power of God will o flow. poder de Deus fluindo. And the name of God will be glorified. E o nome do Senhor sendo In the name of glorificado. Jesus. No nome de Jesus. So I bless your hands in Então Jesus' nós name. abençoamos essas mãos no nome de Jesus. Now I want you to look around you. Those that raise their hands that they E are eu sick. quero que você olhe do seu lado as pessoas que estão com mãos Everybody levantadas. put your hands down for a minute. Porque estão doentes. Vocês que estão em volta, coloquem as mãos sobre essas pessoas. Now those who are sick, you can raise your hands. Essas pessoas que estão doentes, por favor, mantenham suas mãos levantadas. You need God to touch you. You have a condition. Nós vamos tocar vocês.
Raise your hands. Let me see your hands. I Levante see as some suas back there. mãos. Eu vejo algumas mãos levantadas. Everybody that is around them, Todo mundo que está em volta deles. lay your hands upon them. Coloque as suas mãos sobre eles. Ask them, what do they need prayers for? E pergunte a eles o que vocês devem orar. Everybody, everybody, Todo you at the mundo. back, look at those people that raise their hands Olhe para essas pessoas que estão com as mãos levantadas. and put your hands on their shoulder E coloque as suas mãos no ombro delas. and pray for them. E ore por eles. Begin to pray now. Begin to Comece a pray. orar agora. Comece a orar agora. Pray for them. Ore por eles. The power of God will come upon them O poder vai vir sobre eles. and they are going to be healed. E eles vão ser curados. You don't have to be an evangelist to do this. Você não precisa ser um evangelista para You fazer don't have to isso. be a pastor to do this. Você não precisa ser um pastor para You fazer just have to isso. be a child of God. Você só precisa ser um filho de Deus. And because you are here, E porque você está aqui, the Spirit of God is in you o Espírito de Deus está sobre você. and is upon you. Está sobre você. So you have 1 minute. Pray for them. Então você tem um minuto, ore por eles. Pray for that condition. Ore por essa condição. Holy Spirit, we thank you. Espírito Santo, nós te agradecemos. I release you into the atmosphere now. Nós liberamos isso nessa atmosfera Touch your agora. people. Toque o seu povo. Heal them. Liberate them. Pessoal, tradutores que estão disponíveis, procurem alguém do time que está sem tradutor, por favor. You have 30 more seconds to pray. Você tem algum tempo para orar agora. Look around you. See anybody that their hands are raised. If nobody is Olhe praying do for seu them, pray lado. for them. E vê se tem alguém com as suas mãos levantadas para você orar. Put your hands upon their shoulder. Coloque Anybody, as suas mãos everybody. sobre os ombros dessa pessoa. $15 more seconds to pray. Mais 15 segundos para orar. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. 5 seconds. 5 segundos. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de Jesus. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Now I want you to ask them. Agora eu quero perguntar para Everybody eles. stop praying. Everybody Todo stop praying. mundo, vocês podem parar de orar agora, por favor. I want you to ask them. Eu quero que você pergunte para a pessoa que você estava orando. Tell them to do what they couldn't do before. Se eles conseguirem, que eles tentem fazer algo que eles não poderiam Ask them fazer if they are antes. healed. If they are already healed, I want to see you. Eu quero ver se você foi curado de algo. Eu quero saber de você. Anybody that is healed, wave Alguém your aqui foi hands. curado? At least 80% or less. Alguém aqui, Or more. alguma porcentagem de cura de algo que não conseguia fazer there? Okay, we have one over there. Nós temos uma lá. Quem mais? Continue to. Okay, we have another one here. 1, 2. Anyone else? Wave your Levante hands as like suas this mãos if you are assim, healed. ó. Faça assim se você foi curado, bem alto para que a gente possa ver. After they prayed for you, Depois que eles oraram por você, levante as suas mãos e faça esse movimento de onda. okay? Thank Ok? Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Amen. Amém. Now I'm going to pray for you in 1 minute before the prayer team will come forward. Então eu vou orar por vocês mais uma vez antes do time de oração vir para frente. Lord Senhor Jesus, Jesus, I present your people unto eu you apresento o seu povo a você, from the front to the back, da frente até atrás, from my left to the right. da esquerda para a direita. Everyone that is sick, oh God, Cada um que está doente, Pai, let your power come upon que o them seu now. poder venha sobre eles. The power to heal. O poder para curar. I curse every trauma. Eu expulso qualquer trauma. I command it to leave E now. eu declaro que
Every Isso pain, sai I command you to agora. leave. Toda dor sai agora. In the name of Em nome de Jesus. Jesus. Every trauma, I break you now. Todo trauma eu quebro você agora. Headaches be gone in Jesus' name. Dor de cabeça sai agora. Migraines be healed in the name of Jesus. Corpo seja curado no nome de Jesus. Every stomach conditions be healed in the name Toda of Jesus. condição estomacal seja curada no nome de Jesus. I release the creative power of God into the Eu atmosphere. declaro o poder de Deus sobre a atmosfera. In the name of Em nome Jesus. de Jesus. Every dead organs come alive in the name of Jesus. Toda parte que está morta que venha a vida no nome Every de dead Jesus. womb come alive in the name of Venha a Jesus. vida no nome de Jesus. Be healed in the name of Seja curado Jesus. no nome de Jesus. Every pain, I command you to leave. Toda dor eu declaro que saia. You are strangers, I command you to leave now. Eu declaro que saia In the agora. name of Jesus. Em nome de Jesus. It is written concerning me. When strangers hear my voice, they will come out of their hidden places with fear and trembling. O Senhor ele abençoa aqueles que ouvem a voz Every dele. demonic activities, I command you to go now. Qualquer espírito cativo eu declaro que sai agora. In the name of Em nome de Jesus. Jesus. Every demonic oppression, I break you now in the name of Opressão Jesus. demoníaca eu quebro agora em nome de Jesus. So anyone that is oppressed, I command you to be released in the name Para of que todo Jesus. mundo que está se sentindo Every com opressão, affliction, eu declaro que sai agora. I command you to live in the name Aflição, of eu declaro que Jesus. sai agora. Be healed in the name of Seja Jesus. curado no nome de Jesus. Be healed in the name of Seja Jesus. curado no nome de Every knee Jesus. condition be healed in the name of Condição Jesus. seja curada no nome de Jesus. Every eyes condition be healed in the name of Qualquer condição Jesus. dos olhos seja curada Every no nome bone de condition Jesus. be healed in the name of Jesus. Qualquer condição do corpo seja curada. Thank you, Father. Obrigada, Pai. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. In Jesus Christ's mighty Nome name de we pray. Jesus, nome poderoso de Jesus. Amen. Amém. Now I want you to check your body again. Eu quero que você cheque o seu corpo de novo. I Teste o want seu you to corpo. do what you could not do before. Quero que você faça algo que você não podia fazer Test antes. it out. Teste o seu corpo. If God has healed you, Se o Senhor te curou, I want you to come eu forward. quero que você venha pra frente. Check your body. Teste o seu corpo. If the pain has disappeared, Se a dor saiu, I want you to come eu forward. quero que você venha pra frente. I want to lay hands on you. Eu quero pôr as mãos sobre If the você. pain is gone, Se essa dor I saiu, want you to come forward. saiu. Eu quero que você venha pra frente. If you were healed, Se você foi curado, I want you to come forward. eu quero que você venha pra frente. Amen. Amém. Prayer team, O nosso time de oração. I want the prayer team to come forward as well. Eu quero que vocês venham aqui pra frente também. O nosso time que veio conosco. Are you healed? Você tá curada? What was the condition? Qual que era a condição? O que você tinha? She had a pain on her, like this side of her body, Is the pain still there? waist. She had a pain in her waist, and no, it's not there anymore. Eu tenho uma escoliose no ombro. She had Meu ombro é scoliosis mais on her alto que o shoulder. outro, One shoulder is one side, and another side is different. E o meu quadril está fazendo a compensação. And Então, it's kind of she's holding the weight in her a waist. parte direita estava So doendo this muito, right side, she was feeling a lot of pain, me impedindo de ficar muito tempo em pé ou and she caminhar. couldn't stand for a long time or walk. How about now? E agora? Agora não dói. No pain anymore. Praise Jesus. Glória a Jesus! Anyone else? Alguém mais? Anyone else? Alguém mais? What did Jesus do? O que Jesus fez por Dor você? nas pernas, Hã? eu tenho diabetes, é dor nas pernas. I have diabetes and I used to have a lot of pain in my legs. Sim, E agora? agora parou. Now she has no Jesus. pain. No pain. No pain. Sem dor! No pain. Sem dor! Anyone else? Alguém mais? Anyone else? We Alguém need one, two more mais? people. Come here. Vem aqui. What did Jesus do? O que Jesus fez? Eu estava com hérnia. She aqui had a hernia on her back, e dava uma dor muito and she constante used no to feel braço, like a pain on her arms, muito forte. so strong, E eu não sinto mais nada. and she doesn't feel this anymore. Praise you, Glória a Jesus. Jesus! This is what Jesus can É do. isso que Jesus pode fazer. Amen. So if you are prayer team, if you are sick, I want everything to be coordinated. We have a few more time so Nós- we can pray for everybody. All right?
So, Father, once again, in the name of Então, Jesus, Senhor, no nome de Jesus, I release your healing virtues eu libero essa assunção de cura. in the name of No Jesus. nome de Jesus. Let everyone be touched. Que todo mundo possa ser tocado. Let lives be transformed Que vidas sejam transformadas. in the name of No nome de Jesus. Jesus. Addiction is broken in Jesus' name, Vícios estão quebrados no nome de Jesus. and every assignment of death is cancelled in Jesus' name. Qualquer missão do inimigo está quebrada no nome de Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada. Begin to pray for them. Nós queremos que as pessoas que ainda estão com dor, que não foram curadas, que permaneçam na frente, para que nós possamos orar por elas. Obrigada. We have one more testimony here. Era só pra contar, eu fui diagnosticada com artrose nos 2 joelhos. E os meus joelhos foram curados, eu não conseguia dobrar. She used to have arthrosis on her two knees, and now she's healed. She's healed. Ela foi curada. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. 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 Now I want you to come forward. The prayer team will pray for you. Então agora They eu are quero anointed. They are blessed. They que are você venha trained. para frente se They você will ainda pray está for you. You doente. will O time not vai go orar the por same way you came here vocês. today. Amen. Amém. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus.